Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez nós vamos encerrar o mês de fevereiro. Como eu li alguns livros e eu assisti bastante coisa, eu resolvi fazer esse compilado, tanto com os livros quanto com as séries e filmes que eu assisti durante esse mês. Vou começar com os livros que eu li durante o mês, que eu sei que é o que todo mundo tá aqui pra ver, não é mesmo? O primeiro livro que eu finalizei foi O Que Resta de Nós. Esse é um livro que eu venho indicando aí pra vocês lá no Instagram e também vocês vão ver esse livro aí nos próximos vídeos também aqui do canal, como algumas indicações. Mas esse é um livro que a gente vai conhecer 3 histórias de 3 protagonistas diferentes e como o aluguel vai unir essas 3 histórias, sabe? A gente vai ter uma senhora que, depois do falecimento do seu marido, ela tá tendo dificuldades para conseguir vencer o luto e para pagar as contas, né, agora que ela tá sozinha. E por conta disso, ela decide alugar os quartos que ela tem vago na casa dela. E aí surgem 2 pessoas, uma mulher de 30 e poucos anos e um rapaz de 18 anos, que resolvem alugar esses quartos. E inicialmente eles não se dão muito bem ali, né? Cada um vai ter a sua rotina, eles querem manter as coisas separadas, né? Porque, sei lá, tem uma diferença de idade, eles não querem ter uma relação ali muito próxima. Só que é claro que com o tempo eles vão acabar se aproximando, eles vão acabar ajudando uns aos outros. Então esse é um livro que fala muito sobre amizade. Foi um livro que eu gostei demais, eu devorei, ele é super rapidinho, ele é muito fluido. E ele vai trazer algumas temáticas como luto, maternidade, e outros panos de fundo, assim, dos protagonistas, que me deixou, assim, bem empolgada com a leitura. Então é uma indicação para vocês, foi um dos favoritos aí do mês, e eu espero que vocês também gostem. A minha próxima leitura foi Aconteceu em Londres. Esse é o segundo livro de uma trilogia da autora Julia Quinn. Eu li o primeiro em janeiro e li o segundo agora em fevereiro. Pretendo ler o terceiro em março também, vamos ver se eu vou conseguir. Mas esse é um romance de época, onde a gente vai conhecer aí a nossa protagonista. Ela foi uma personagem secundária no livro 1, né? Então você consegue ler fora de ordem, mas seria interessante se você lesse na ordem, sabe? Porque você acaba pegando personagens que são secundários em alguns livros, são personagens principais em outros, sabe? Então a nossa protagonista, ela é uma jovem que ela é muito curiosa, assim, e quando um rapaz se muda pra casa do lado, né, um novo vizinho, ela acaba achando ele um rapaz muito estranho, ele começa a ter uma rotina que ela acha muito estranha, e ela passa a observar ele da janela, tipo, ela fica realmente stalkeando o cara da janela. Só que ele trabalha para o departamento de guerra do governo e ele nota que ela tá stalkeando ele da janela. E aí ele fica meio apreensivo, ele não sabe se é pela curiosidade de uma jovem ou se tem alguma coisa a mais. E quando ele recebe a missão de ficar de olho em um determinado príncipe, e esse príncipe tá de olho na vizinha dele, ele acaba tendo que se aproximar dela, só que eles acabam meio que se apaixonando ali. Então é um romance super fluido, também foi um livro que eu li super rapidinho, eu gostei bastante, me distraiu, então eu gosto muito da escrita da Julia Quinn, não é um romance favorito, mas assim, eu gostei bem mais desse segundo do que eu gostei do primeiro, por exemplo, então fica a indicação de um livro super rapidinho, pra quem gosta de romance, pra quem gosta da autora. Essa é uma trilogia que eu tô gostando bastante, então eu espero gostar também do terceiro, e aí quem sabe eu não venho comentar com vocês sobre essa trilogia aí no geral. E aí, nesse meio tempo, tivemos um livro abandonado. Foi um livro que eu não consegui engrenar na leitura. Eu tentei vários dias e eu não consegui me aprofundar. Eu não sei se é o momento, né? Porque, enfim, eu tô no final da gestação. Então, eu não sei se é o momento que eu tô, não é o momento que eu quero ler esse livro. Mas eu acabei deixando ele de lado, abandonando momentaneamente. Talvez um dia eu tente novamente, que é Sempre em Frente, da Rainbow Rowell. Esse é o primeiro livro de uma trilogia, que é daquela trilogia Carry On, né, que era o nome do primeiro livro, depois eles mudaram para Sempre em Frente aqui no Brasil, enfim. Eu vou deixar a capa aqui para vocês. Eu li não muito desse livro, eu confesso, mas eu não sei se é pelo fato de eu achar ele muito parecido com Harry Potter, e isso, por um lado, me incomodou um pouco, tipo, de ter muitas coisas, realmente parece uma fanfic de Harry Potter. E aí isso me incomodou um pouco. Ou, como eu falei, se é o momento que eu tô, em outro momento, eu vou tentar de novo e vou gostar, sabe? Não quer dizer que eu nunca mais vou tentar ler esse livro.
Mas talvez seja só um momento que eu realmente, não sei, ele é muito parecido com Harry Potter. A gente vai ter a história de um bruxo ali, que é tipo, como se fosse o escolhido também, ele é super poderoso, ele é meio que faz parte de uma profecia, e ele vai estudar nessa escola. Lá ele tem um inimigo mortal, assim, sabe, que eles não se dão muito bem, só que eles vão acabar se apaixonando em algum momento ali da história, entendeu? É meio como se fosse um enemies to lovers. E pelo que o pessoal comenta, é meio que uma fanfic do Harry com o Draco. Eu achei a história bem mais voltada para o público adolescente do que Harry Potter, por exemplo. É claro que Harry Potter eu tenho um carinho, porque, enfim, fez parte da minha infância, da minha adolescência, da minha vida adulta, enfim, vai continuar fazendo parte. Mas, assim, eu acho que Sempre em Frente foi um livro que é um livro mais voltado para o público mais adolescente. Então, eu não sei se isso influenciou um pouco nesse fato de eu não conseguir entrar na história, não consegui me distrair. Falam que o primeiro livro é muito legal, que daí o segundo já cai um pouco, né? Que já não gostam tanto, mas assim, como eu falei, eu deixei ele abandonado por um momento. Não quer dizer que eu nunca vou tentar de novo, a trilogia continua aqui na minha estante. Talvez eu tente mais pra frente de novo, aí se não funcionar pra mim, eu passo pra frente. Mas, enfim, se vocês já leram esse livro, comentem aqui embaixo para eu saber se é bom, se realmente vale uma segunda chance para eu tentar futuramente ali, ou se vocês também não conseguiram evoluir na leitura, tá? Mas depois de Sempre em Frente, eu consegui finalizar mais 2 livros. O primeiro foi Felicidade em Copo d'Água, do autor Pedro Salomão. Eu vi esse livro disponível ali no Prime Reading e também no Kindle Unlimited. Eu até indiquei esse livro para vocês no vídeo passado, né, de livros que você encontra na assinatura do Prime Reading. Eu gostei bastante dessa leitura. O Pedro Salomão é um autor que eu acompanho já há algum tempo, eu gosto muito das músicas dele, eu já li outros livros, né, que ele escreve bastante poesia, então eu já li os livros de poesia que ele publicou. E quando eu vi esse livro lá, eu achei que seria um bom momento. Ele escreve bastante nesse livro sobre a sua experiência como palhaço de hospital. Ele ajuda naquelas companhias de riso, assim, sabe? Que os palhaços vão visitar as crianças ou adultos que estão ali em uma situação mais complicada dentro dos hospitais para levar um pouco de alegria. E ele começa a contar pra gente um pouquinho mais sobre a sua experiência, sabe? Sobre momentos que ele passou dentro ali do hospital, mesclado com algumas outras histórias, mas principalmente sobre a sua experiência como um palhaço. Então eu gostei bastante. Tem algumas histórias bem tocantes, né, da experiência dele com alguns pacientes, com a família desses pacientes, e do quanto isso foi moldando bastante sobre a sua personalidade e o quanto ele cresceu e evoluiu, né, durante esse período, desde que ele começou a trabalhar como palhaço em hospitais. Então esse é um daqueles livros que vai trazer crônicas sobre essas vivências que ele teve, sabe? Não tem uma história assim de começo, meio e fim. A gente vai acompanhando ali contos e crônicas, ele vai contando um pouquinho sobre a sua jornada, como ele começou, quando ele começou, porque, sabe, quem foram as pessoas que marcaram mais, assim, o início da sua jornada como palhaço, enfim, e o quanto isso fez com que ele crescesse e aprendesse sobre a vida, sobre a morte, sobre a gente estar ciente de que a vida ela é improvável, mas que a gente tem que aproveitar os bons momentos, apesar dos pesares, entendeu? Então, enfim, é um livro muito tocante, é um livro muito rapidinho, ele é bem curto, e eu acho que vale a pena conhecer. E por último, mas não menos importante, eu finalizei a leitura de Imperfeitos. Esse foi uma grata surpresa, eu vejo muita gente falando que ama e muita gente falando que não gosta. Então, eu gostei do livro, eu achei super divertido, veio no momento certo pra mim, então é um livro leve. É um romance, eu gostei de como o desenvolvimento do casal, como o casal foi desenvolvido, na verdade, né, de como as coisas foram evoluindo. Eu gostei bastante daquele final, eu não esperava o final, assim, meio as últimas 50, 60 páginas ali, as reviravoltas que aconteceram. Mas aqui a gente vai conhecer a história de 2 irmãs, elas são gêmeas, uma delas tá casando, e durante esse casamento vai ter ali o buffet, onde vai todo mundo jantar. Só que a irmã gêmea, que não está casando, ela não come ali do buffet, toda a festa praticamente come. Só ela que não, e o cunhado da irmã dela, né? Ou seja, o irmão mais velho do noivo.
também não come de buffet. E aí eles são os únicos que não passam mal, né? Porque o buffet tava meio que contaminado por uma bactéria ali específica, todo mundo pega uma virose super forte e ninguém consegue sair do hotel durante vários dias. Só que a lua de mel, ela já tá toda programada, não tem reembolso, não tem estorno, não tem nada. E a irmã gêmea, que era noiva, sugere que a irmã gêmea, não noiva, vá viajar no lugar dela e aproveitar a viagem ali, sabe? Curtir a lua de mel. Já que elas são idênticas, assim, o documento, né, eles são iguais, então ela fala pra ela curtir a viagem no lugar dela. E o noivo acaba sugerindo que o irmão mais velho também vá nessa viagem, né, no lugar dele, porque eles têm o mesmo sobrenome. Então ele também sugere que o irmão vá aproveitar essa viagem no lugar dele. E aí os dois vão, só que os dois se odeiam. Eles não se bicam desde que eles se conheceram, né? Apesar dos irmãos ali estarem se casando, eles não se bicam muito por algumas situações que aconteceram no passado. E aí, durante essa viagem, a gente vai acompanhar a jornada dos dois, descobrindo que foi tudo mal entendido e eles meio que se odeiam por nada, assim, sabe? Sem motivo nenhum. E realmente não tem motivo pra eles se odiarem, tá? É um motivo bem besta. Mas, assim, eles se odeiam sem motivo nenhum. E aí eles acabam descobrindo que eles têm ali uma forte atração pelo outro, que eles sempre tiveram essa atração. E, obviamente, a gente vai acompanhar o desenvolvimento do relacionamento dos dois. É um livro bem rapidinho, é um livro leve, é um livro clichê. Eu gostei bastante, como eu falei pra vocês ali, do final do livro. Eu não esperava que fosse dar todo aquele rolo, mas eu achei interessante, que deu um up, assim, no final da história. Então, se você procura uma leitura leve, uma leitura divertida, eu super aconselho a ler Imperfeitos. Então essas foram as minhas leituras de fevereiro. Eu quero falar um pouquinho sobre as séries e sobre os filmes que eu assisti. Eu assisti 2 filmes interessantes, que foi Minha Culpa Londres, que é como se fosse ali um reconto. Eles refizeram o Minha Culpa, que foi lançado ali na Prime. E eles fizeram Minha Culpa Londres com essa história, praticamente a mesma história se passando em Londres. E eu confesso que eu gostei bem mais do Minha Culpa Londres do que do original. Eu gostei muito mais da atuação das pessoas, dos protagonistas. Eu achei o romance dos dois bem menos tóxico em Minha Culpa Londres. Não sei se era essa a intenção ou não, mas eu achei bem menos tóxico. Então fica a indicação pra você, se você gostou do Minha Culpa original. Eu acho que vocês vão gostar do Minha Culpa Londres também. Assisti também Entre Montanhas. Esse era um filme que eu achei que fosse ser bem terror, mas ele não é terror. Ele tem uma pegada de romance. A gente vai conhecer aí 2 agentes secretos, 2 espiões ali, sei lá. Eles são agentes, trabalham para uma determinada empresa. E eles vão guardar um penhasco ali, sabe? Cada um de um lado. Então nossos dois protagonistas vão estar cada um de uma torre de um lado. E eles vão ter que passar 1 ano sem conversar com ninguém e trabalhar só ali, olhando esse penhasco. Porque tem algumas coisas que saem desse penhasco e eles precisam evitar que essas coisas saiam. E aí, supostamente, os dois não podem conversar de maneira nenhuma. Eles não podem ter nenhum tipo de diálogo. Só que eles acabam, em um determinado momento, meio que conversando ali um com o outro. Eles vão criando um laço de amizade conforme os meses vão passando. E eles vão acabar descobrindo que eles têm ali um interesse amoroso também, né, gente? Eles estão, sei lá, 1 ano, 8 meses, 10 meses, separados ali da sociedade. Então eles querem aproveitar esse momento. E aí, num determinado momento, eles vão conseguir se encontrar. E aí as coisas desandam totalmente. Esse é um livro que parece um pouco de ficção científica, por um lado, porque tem todo um rolê ali de experimentos e coisas de laboratório, e aí a gente vai tendo que entender o porquê que eles estão fazendo lá, se eles vão sobreviver, se eles não vão sobreviver, enfim. Ele tem uma pitadinha de romance que eu gostei bastante. Foi um filme que foi bem água com açúcar, assim, mas foi gostosinho de assistir, sabe? Ele tenta trazer essa pegada um pouco mais sombria com essas coisas que saem do penhasco, mas ele não tem nenhum jump scare, assim, sabe? Ele não é nada voltado pro terror, né? Ele tem essa pitada de mais suspense, mas também tem a pitada do romance, então equilibra um pouco as coisas. E eu também tô aproveitando pra assistir bastante série, tá? Com essa história de terceiro trimestre que eu tenho que ficar mais descansando, né? Porque tá muito calor e o corpo incha bastante. Então, assim, eu tô assistindo bastante série. Uma série que eu comecei a assistir, que por enquanto os episódios estão saindo ainda, que é Mente Excepcional.
Eu gosto muito de séries que são voltadas ali pra investigação criminal. E aqui a gente vai conhecer a história de uma faxineira, que ela trabalha ali na delegacia. E certo dia ela tá limpando e ela nota que o pessoal tá meio que empacado em um caso. Tipo, ela trabalha à noite, assim, depois todo mundo vai embora, ela vai lá e limpa o escritório, sabe? Ela nota que tá todo mundo meio que empacado em um determinado caso e ela meio que soluciona o caso, assim, de madrugada e deixa, tipo, tudo montado no quadro pra eles, sabe? E aí o detetive principal chega no dia seguinte e alguém escreveu coisas no quadro. E aí eles vão ver na câmera e foi essa mulher, eles chamam essa mulher e ela tem que explicar por que que ela escreveu essas coisas no quadro, por que que ela acha que determinada pessoa é a vítima e não o suspeito, enfim. E ela começa e eles descobrem que ela, na verdade, ela é uma pessoa, assim, super inteligente. Ela, tipo, tem um QI altíssimo, ela é mega inteligente mesmo, só que, assim, ela é muito doida, ela é muito engraçada, sabe? Apesar de ser muito inteligente, ela é muito engraçada, e ela é toda atrapalhada, e ela se veste toda chamativa, enfim. E aí eles chamam ela pra começar a trabalhar ali de como consultora na polícia, porque ela é muito crânio, ela consegue ver coisas que as outras pessoas não veem, sabe? Então eles acabam meio que usando o cérebro dela ali pra desvendar crimes e a gente vai acompanhar essa jornada. Em paralelo, a gente vai saber mais sobre a vida pessoal dela, sobre os filhos, sobre essas outras pessoas que trabalham na delegacia. Enfim, é uma série divertida, eu tô gostando bastante. Eu ainda não terminei de assistir, como eu falei, os episódios ainda estão sendo lançados, mas eu tô curtindo bastante, eu tô gostando bastante da atuação desses protagonistas. Eu tava procurando uma série que seja de suspense e investigação, só que um pouco mais leve, e essa série entregou tudo. Também comecei a assistir uma série de comédia que foi indicação de uma amiga minha, que é Ghosts, e eu tô gostando bastante, eu tô me divertindo horrores. A gente vai conhecer a história da nossa protagonista, que é a Sam, e ela com o marido, eles herdam uma casa de uma, tipo, tataravó ou parente, assim, de muito distante, e eles herdam essa mansão. Só que, assim, é uma mansão que tá meio acabada, assim, precisa de uma reforma grande, e aí eles decidem utilizar essa mansão e abrir uma pousada. Só que chegando lá, a nossa protagonista acaba sofrendo um acidente, ela cai da escada e ela passa a ver os fantasmas que habitam essa casa. Então, assim, são pessoas que faleceram ali na região, no terreno da casa, desde, sei lá, muitos anos atrás. Então, a gente tem um viking, a gente tem um índio, a gente tem um escoteiro, a gente tem uma parente dela, né, que morava ali na casa. Enfim, a gente tem uma cantora, e tem de tudo, tem um monte de fantasma dentro da casa. E aí ela passa a ver esses fantasmas. E aí é a primeira vez que esses fantasmas são vistos e eles meio que aproveitam que eles têm contato agora com uma pessoa viva pra conseguir saber como que tá o mundo, entendeu? Só que eles são muito engraçados, eles são muito modernos, assim, sabe? Eles têm uns diálogos muito engraçados, a nossa protagonista, ela é muito engraçada também. Ela fez aqueles filmes da Netflix de Natal. Enfim, ela vai estar aqui na capa, vou deixar pra vocês o pôster. Mas ela fez filmes de Natal da Netflix, eu gosto bastante dela atuando. E nessa série, é uma série bem comédia, assim. Então tem episódios curtos de 20 e poucos minutos, que vale a pena. Não é uma série de susto, porque tem fantasma de maneira nenhuma. É uma série, assim, cômica, assim, sabe? É bem leve, se você procura uma série assim muito leve, gostosinha de assistir, pra você colocar enquanto você tá fazendo outra coisa, assim, pra você só acompanhar a história, enfim, é muito leve, ela é divertida e eu super aconselho vocês a assistirem. E por último, mais ou menos importante, estamos assistindo Pesadelo na Cozinha, a nova temporada, né, gente? Com o Eric Jacquin, né, o brasileiro, não é brasileiro no caso, né, mas é a série brasileira, porque Pesadelo na Cozinha é uma série de fora, que eles adaptaram aqui no Brasil, mas enfim, tá saindo uma temporada nova com o Jacquin, e essa temporada tá muito boa, ela tá saindo na Max e na Band, né, eles fizeram ali uma parceria, e eu tô gostando bastante, a gente se diverte, é uma série que vai acompanhar ali o Jacquin visitando alguns restaurantes, e vendo o que precisa ser mudado. Só que, gente, esses restaurantes, eles precisam muito de uma limpeza, de organização, então as pessoas brigam muito, é tudo muito sujo, dá um nojo, que eu acho que se a gente fosse visitar as cozinhas de vários restaurantes, até próximo da gente, a gente ia ver algo nesse nível, sabe? Mas assim, dá um nojo, é muito complicado você assistir sem sentir nada, né, essas séries. Mas enfim, a gente gosta bastante, a gente coloca ali episódios antes de dormir pra gente dormir dando risada, sabe, da situação.
Mas é bem gostosinho de acompanhar se você gosta desse tipo de séries, né? De séries que falam sobre cozinhas e sobre reformas de restaurantes, sobre essa coisa tipo de mudar a mentalidade das pessoas e tal. Acho que vocês vão gostar de Pesadelo na Cozinha. Eu acho que essa é a quarta ou quinta temporada. Vão ser 12 episódios, também ainda tá saindo, né? Então saiu um episódio por semana, mas a gente tá curtindo bastante, a gente gosta bastante. Então é isso, essas foram as coisas que aconteceram aí durante o mês de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ainda conseguir ler alguma coisa em março, né? Mas vamos ver como as coisas vão acontecendo. Quem sabe eu também não gravo aí um resumão de março, ou vai ser um resumão das leituras dos próximos meses, porque como eu falei, estamos aí na reta final. Mas é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, que tem bastante conteúdo sendo programado, tá? Vai continuar saindo vídeo pra vocês durante um bom tempo. E também de curtir esse vídeo, deixar aqui nos comentários se vocês conhecem algum desses livros, alguma dessas séries, deixar outras indicações. Fiquem à vontade, se quiserem me seguir nas redes sociais, os links vão estar aqui embaixo pra vocês me acompanharem também. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!